10ª sessão ordinária do primeiro período legislativo, 2024. Em nome de Deus, declaro aberta a 10ª sessão ordinária do primeiro período legislativo. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará, eu sou Deus. Romanos 14:1. Antes de pedir para o secretário ler a leitura dos vereadores, a leitura nominal dos vereadores, quero justificar aqui a falta da vereadora Marli Medeiros, que está enferma. Eu estou assumindo hoje a cadeira da presidência. Solicito do secretário da mesa a leitura nominal dos vereadores. Bárbara de Medeiros Dantas, Clésio Dantas, José da Azevedo Dantas, José Evangelista de Arruda Dantas, José Gilvan Dantas, José Lúcio da Silva, Marcelo de Medeiros Dantas, Marli de Medeiros Dantas, Tabita Pimenta de Medeiros Silva. Solicito do secretário da mesa a leitura das correspondências recebidas. Ofício 008. Assunto: solicitação de espaço para a realização do primeiro Fórum Municipal Interdisciplinar de Prevenção de Quedas em Idosos. Prezada Marli de Medeiros Dantas, presidente do Legislativo Municipal, espero que esta mensagem, ao encontro bem, venham através de comunicar a realização do primeiro Fórum Municipal Interdisciplinar de Prevenção de Quedas em Idosos, intitulado Um Olhar Fisioterapia e da Nutrição, que será promovido pelo Conselho Municipal do Direito da Pessoa Idosa de Carnaúba dos Dantas, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, por meio de Coordenação de Atenção Básica Municipal, número 15 de maio de 2024, às 8 horas. Diante do exposto, vimos por meio deste solicitar a gentileza de disponibilizar o espaço e plenário da Casa Legislativa de Carnaúba dos Dantas para a realização desse evento. Carnaúba dos Dantas, 26 de abril de 2024, Maírlo Rael Dantas Costa. Ofício 040, 2024. Excelentíssima Senhora Marli de Medeiros Dantas, presidente da Câmara Municipal de Carnaúba dos Dantas. Assunto: convite para participar de uma reunião de planejamento da campanha 18 de maio. Ilustríssima Senhora, vimos por meio desse convidar Vossa Excelência e demais vereadores municipais para participar de uma importante reunião de planejamento para a campanha 18 de maio Faça Bonito, que tem como tema o combate ao abuso e à exploração sexual das crianças e adolescentes. Segue o horário, local e data. Data 3/5/2024, sexta-feira, horário 9 horas da manhã, local CRAS Maria de Lourdes Dantas. Sem mais, para o momento, renovamos votos e estima de consideração. Atenciosamente, Gils Dantas de Oliveira, prefeito municipal. Solicito a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Em votação, a ata da 9ª sessão ordinária do primeiro período legislativo. Aprovado por unanimidade. Solicito a leitura das matérias escritas. Projeto de lei número 021/2024, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a lei de diretrizes orçamentárias para elaboração do Orçamento Geral do município de Carnaúba dos Dantas para o exercício de 2025 e de outras providências. Projeto de lei número 022/2024, de autoria da Edil Bárbara de Medeiros Dantas, que cria o Comitê das Crianças do município de Carnaúba dos Dantas e de outras providências. Projeto de lei 023/2024, de autoria da Edil Bárbara de Medeiros Dantas, que concede comenda de Dom Adelino Dantas ao senhor Dom Antônio Carlos Cruz de Santos,
e da outras providências. Requerimento 014/2024, de autoria do edil Marcelo de Medeiros Dantas, que requer do excelentíssimo senhor Gilson Dantas de Oliveira, prefeito municipal, e da ilustre senhora Camila Thaís Souza Carneiro, secretária municipal de saúde, que juntamente com o engenheiro da prefeitura municipal possa se fazer presente em sessão ordinária para esclarecimento a respeito da reforma da APAME. Indicação 043/2024, de autoria da edil Bárbara de Medeiros Dantas, que solicita do excelentíssimo senhor Gilson Dantas de Oliveira, prefeito municipal, e do ilustre senhor Diego Paulo de Medeiros Soares, secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, que seja colocados e reparados os braços de luz dos postes que ligam a zona rural urbana do sítio Água Doce e Vila dos Paizinhos, e possível estender para o povoado do Ermo, zona rural de Carnaúbal dos Dantas. Indicação 044/2024, de autoria da edil Bárbara de Medeiros Dantas, que solicita do excelentíssimo senhor Gilson Dantas de Oliveira, prefeito municipal, que junte esforço ao setor responsável e mapeie todos os sítios com placas de sinalizações nas margens da RN 288, Valdemar Cândido de Medeiros, Carnaúbal dos Dantas. Indicação 045/2024, de autoria da edil Bárbara de Medeiros Dantas, que solicita do excelentíssimo senhor Gilson Dantas de Oliveira, prefeito municipal, que sejam colocados coletores de lixo no sítio espera e demais comunidades rurais que não têm coletores de lixo no município de Carnaúbal dos Dantas. Moção 034/2024, de autoria de todos os edis, que manifesta voto de pesar pelo falecimento da senhora Vitória Maria Dantas da Silva, ocorrido no dia 25 de abril de 2024. Moção 035/2024, de autoria de todos os edis, que manifesta voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria do Socorro Dantas, ocorrido no dia 25 de abril de 2024. Moção 036/2024, de autoria da edil Bárbara de Medeiros Dantas, que manifesta voto de congratulação e louvor, aplausos, à senhora Regina Leonora Dantas, pelo relevante serviço prestado à educação, sobretudo às pessoas com deficiência do município de Carnaúbal dos Dantas. Passando para o pequeno expediente, concedo a palavra por 5 minutos ao vereador Marcelo Medeiros. Senhor presidente, colegas vereadores, população que nos assiste pelos meios de comunicação, população presente à casa. Hoje eu estou entrando com o requerimento número 014/2024, onde eu requeiro do senhor prefeito e da secretária municipal de saúde, Camila, e junto com o engenheiro, para vir explicar, engenheiro da prefeitura, como é que está se dando a reforma do Hospital Estelita, antiga APAME. Isso é muito importante, que eu acabei de saber notícias que foram fechadas para não ter acesso a ninguém entrar. Tem até uma filmagem circulando aí do popular Abraão. Então, assim, eu queria saber informações, porque para explicar bem direitinho como é essa reforma. Porque isso é muito importante, nós, vereadores, estar sabendo e fiscalizando para que as coisas ocorram bem direitinho. E falar que a reforma, o deputado Francisco encaminhou R$100 mil que está sendo utilizado para a reforma do Hospital Estelita. No grande expediente eu explico melhor. Muito obrigado. Como não tem mais ninguém inscrito no pequeno expediente, passando para o grande expediente, concedo a palavra por 15 minutos ao vereador José das Azevedo Dantas.
Senhor presidente, senhor presidente José Evangelista, que está presidindo a sessão hoje, colegas vereadores, por que nos assiste através da live da Câmara Municipal. Eu hoje vou falar aqui da viagem de Brasília, né? Como foi minha visita, né? Na segunda-feira, a gente chegamos em Brasília, fomos na CNN, aonde eu tive uma reunião sobre Minha Casa Minha Vida, né? E nós sabemos muito bem que a Minha Casa Minha Vida, ela foi diretamente o governo do Estado, né? O governo do Estado ele decidiu as cidades que ia receber as casas, né? Isso é verdade. Aqui em Carnaúba dos Dantas e outras cidades, talvez porque o grupo político da prefeitura apoiou o Bolsonaro. Aí talvez tiraram Carnaúba dos Dantas desse protocolo. Mas semana que vem eu vou à Caixa Econômica lá em Natal, vou entregar um requerimento que eu entreguei na outra marcha lá, né? Pedindo que Carnaúba dos Dantas, a senhora governadora, mesmo o grupo do prefeito não apoiando ela foi a mais votada aqui em Carnaúba dos Dantas. Então, por que ela não ia liberar a casa para Carnaúba dos Dantas? Né? Mas eu fui lá, protocolei um requerimento, né? E visitei o Ministério da Saúde, né? Tem no Ministério da Saúde, aonde fui marcado uma agenda para mim, através de uma prima minha, Marcelo conhece muito bem, Amanda, que lá da cidade de João Pessoa, na Paraíba. Ela marcou uma agenda para mim, eu estive lá com os técnicos no Ministério da Saúde, aonde eles só controlam, o Ministério da Saúde hoje, esse colega vereador, ele só controla as emendas dos deputados. Tudo que é conseguido dentro do Ministério da Saúde, sem ser o repasse da União, é tudo através de emenda dos deputados, de senadores também. Então, eu também visitei o Ministério da Educação, o que é que tinha para Carnaúba dos Dantas. E lá está cadastrado um ônibus escolar e um caminhão frigorífico, através da Secretaria de Educação do município de Carnaúba dos Dantas. Foi cadastrado um ônibus, um micro-ônibus escolar e um caminhão frigorífico. Está em análise e esses pedidos para todas as cidades. Até daqui para o fim do ano, vir para o nosso município. Eu estive visitando o nosso senador Rogério Marinho. Por que eu visitei Rogério Marinho? Porque Rogério Marinho está alocado aqui no município de Carnaúba dos Dantas, em torno, que foi liberado, eu acho, vai ser liberado essa semana, em torno de R$900 mil. Por quê? Através da emenda parlamentar, através da Caixa Econômica. Para deixar bem claro para Carnaúba dos Dantas o que é essas emendas de Rogério Marinho. Em torno de R$400 mil, Marcelo, é o asfalto, que já foi licitado. Eu acho que só falta assinar a ordem de serviço, né? O dinheiro está alocado, que vai ser feito em torno de 600 metros. Asfalto quente, saindo de Ludinha Moreira até o Alto do Vaqueiro. E mais R$500 mil para caçamento no Santa Rita. Me passou tudo com detalhe, por isso que eu estou passando aqui para a população de Carnaúba dos Dantas e para os vereadores para ter conhecimento. Né? Aí você me pergunta, mas o outro asfalto do Alto Vaqueiro até o Monte do Galo? O município vai ter de fazer a licitação da matéria-prima para fazer através da
da fábrica que foi instalada em Cruzeta, porque a fábrica foi instalada em Cruzeta, tem que deixar bem claro para a população. Ela foi instalada a fábrica, mas para fazer o asfalto, o município tem que licitar a matéria-prima para ser asfaltada. Ou então, o restante do asfalto através de outra emenda para ser completada a principal toda, né? Que é uma RN 288. Tive lá no gabinete do capitão Steve, junto com a vereadora Bárbara, aonde consegui livro de vagonete, né, que é para estudante de direito, inclusive já fiz entrega, um livro que quando a minha filha começou a fazer direito, em Carnaúba dos Dantas, eu comprei um livro desse muito caro, e hoje em dia, os senadores, eles têm a gráfica, né, do Senado, aonde eles têm direito a tantos exemplares por ano, para doar para qualquer estudante de seus estados. E eu consegui para 2 estudantes. Estive lá no gabinete também do deputado Benes Leocado, aonde está travada aquele caçamento lá do Povoado Ermo. Ele deu um prazo até junho agora, que vai destravar, que foi uma emenda através do DENOC, aquele DENOC que vem passando de um para outro, aquele jogo político, né? E eu pedi uma posição dele para passar aqui, ia passar aqui para a nossa população de Carnaúba dos Dantas. Também estive no gabinete do deputado João Maia, onde conversamos sobre política e sobre emenda. E também participei da marcha, junto com a vereadora Tabata e a vereadora Bárbara, aonde participamos de várias palestras, inseri, né, esse ano, mais uma vez, o Arraial do Duduca, lá no Monte do Galo. Um arraial que é cultural, lá no bairro Dom Zé Adelino. Um arraial onde é realizado pela comunidade do Monte do Galo, onde teve, durante esse ano, 22 anos, que o vereador Dué vem à frente daquele arraial, junto com a comunidade do bairro Dom Zé Adelino Dantas, bem falado com a bola do monte, né? E, mais uma vez, a gente ganhamos um troféu, né? No meio de 1.500 projetos escritos, 60 cidades, 60 vereadores foram agraciados com o troféu de Estado 2024, e o Rio Grande do Norte foi a maior caravana da marcha, com mais de 400 vereadores. Então, para mim, Marcelo, que não vou concorrer ao pleito de vereador esse ano, nesse meu mandato que eu estou concluindo agora no final do ano, eu recebi uma medalha como presidente da Câmara e 2 troféus de destaque, um como arraial, um como a festa das crianças, lá do bairro Dom Zé Adelino, um projeto cultural há 20 anos, que é realizado, e o outro do arraial do Duca, que o jornalista do JCN foi quem gravou, foi quem recortou as partes de 2 minutos e 52 segundos. Queria agradecer, Juquinha, por isso. Você, seu trabalho foi agraciado, foi campeão lá em Brasília, né? Para mim, saio muito honrado, porque no último ano que você está participando, como vereador do município de Carnaúba dos Dantas, não sei se vou ainda concorrer lá na frente, mas consegui uma medalha como presidente e 2 troféus com o projeto do vereador Dué. No caso, é um projeto social do vereador Dué. É um projeto que eu coloquei em prática há muitos e muitos anos, né? E era isso que eu tinha a dizer, agradecer a vocês e agradecer a todo mundo. Agradeço, vereador. Passo a palavra para o vereador Marcelo de Medeiros.
Senhor presidente, desculpe, colegas vereadores, população que nos assiste pelos meios de comunicação, população aqui presente. Hoje eu estou entrando com o requerimento número 014/2024, onde eu solicito que o senhor prefeito, a senhora secretária Camila, o engenheiro da prefeitura venha explicar como é que está acontecendo a reforma do Hospital Estelita, antiga APAME, porque existe uma conversa na rua que só vai ser consertada essa parte daqui, outra parte lá vai demorar, e então a gente não vai tirar o telhado, são inúmeras conversas. Então, assim, é bom que venha justificar e o engenheiro venha para a nossa casa, porque todos nós temos perguntas a fazer, porque somos indagados pela rua, pelos populares, e a gente fica sem saber o que dizer. Então, nada mais justo que venha a esta casa e explique a nós, vereadores, que nós podemos se posicionar e falar. Recebi uma notícia agora há pouco, que foi trancada lá o portão, não tem acesso mais à população. Eu não sei por que motivo, quem me trouxe essa informação foi o popular Abraão, porque entrou e filmou e parece que trancaram. Não entra mais ninguém. Então, assim, nós somos vereadores e fiscalizadores. Será que vão barrar a gente? No hospital, na reforma da APAME. Marcelo, poderia me dar uma parte, por favor? Eu disse que não ia mais pedir para a ninguém, não, mas vou dizer. Inclusive, eu e o vereador Clésio fomos visitar os trabalhos da reforma do hospital, e o cara lá que estava responsável recebeu a gente, né? Inclusive até uma indicação minha do vereador Clésio, e mostrou toda a obra que está sendo feita lá. Pronto, mas aí tem uma filmagem circulando aí na rua, eles trancando. Aí eu não sei, é bom que venha, porque nós, vereador, Marcelo, desculpa, nós somos pagos para fiscalizar as coisas. E está aberto lá, eu acho, para qualquer um vereador que quiser ver lá. Agora, politicagem, alguns caras fazem politicagem que não dá, né? Aí o que é que acontece? Mas é bom que venha, porque assim, bom que venha explicar como é a reforma, porque assim, para a gente ser sabedor, o recurso vem de quem? Porque aqui ninguém fala que foi o deputado Francisco, não votei nele, mas foi o deputado Francisco que colocou essa emenda. É bom a gente explicar, porque nós somos defensores, porque eu não vejo nenhum problema de dizer, olha, o prefeito está fazendo isso, isso e isso, e está sendo bem para o nosso município. Por que eu não posso dizer isso? Entendeu? Agora que venha aqui para explicar bem direitinho a nós o porquê. O seguinte, eu acho que está fechado para populares. Entendeu? Que é o certo. Aí o que é que acontece? Mas enquanto está no serviço, eu vou me informar dessa medida, Abraão, e vou trazer a resposta direitinho, porque eu acho assim que nenhuma obra deve ser aberta ao público. Enquanto tiver em reforma, aí a gente vem direitinho, porque assim, nenhuma obra para não ter acidente com populares. Exatamente. Mas a gente está fiscalizando, porque o que é que acontece? A gente tem que entender que também o trabalho lá não pode estar muita gente entrando, porque o que é que acontece? Pode ter um acidente, mas nós vereadores estamos de olho, e eu estou pedindo essa informação porque para que a gente possa entender a reforma. Aí, não, justamente, eu passei várias vezes e estava aberto, mas assim, isso aqui eu só estou fazendo em forma de que eu recebi a denúncia do cidadão, e o que é que acontece? Nós vamos apurar tudo direitinho, porque também assim, a reforma deve ser resguardada de populares.
Porque assim, pode ocasionar um acidente, mas o que é que a gente está? A gente está de olho, a gente está buscando, eu estou pedindo aqui para que venham explicar como é a reforma, para a gente poder passar para a população o que é que está acontecendo, porque criam-se várias situações, não vai retirar o telhado, não vai não sei o quê, não vai isso, não. Então a gente tem que ter uma informação concreta para a Câmara dos Vereadores e a Prefeitura falar a mesma língua, e a Secretaria de Saúde. Quando eu digo a Prefeitura, é a Secretaria de Saúde. Porque, assim, a gente tem que ter uma linguagem correta. Não existe um recurso, não está sendo reformado, e por que só vai ser reformado? Então, assim, eu só posso dizer, só vai ser reformado esse lado quando eu tiver a resposta concreta. Por isso que eu estou pedindo a presença dessas pessoas para nos ajudar a entender e para a gente passar para a população. Também eu fico muito entristecido com algumas situações dos prédios públicos. A gente vem, Clésio já entrou com requerimento para pintar os prédios. A gente vê os populares colocando os prédios abandonados. É muito triste para uma situação de uma cidade turística. A gente fica triste com isso, quer dizer, além das coisas que não são... Porque não custa ajeitar um teto caindo, outra coisa rodoviária, quer dizer, são N motivos que você dá uma volta na rua. É esgoto a céu aberto, o povo filmando e colocando na internet. É bicho solto aí, à torta e à direita, que ninguém dá vencimento, que não tem uma posição, infelizmente. Vereadores de todas as bancadas aqui já pediu para que se resolvesse isso, e não tem. A gestão não faz nada. Nada. É uma tristeza. Quer dizer, minha gente, a gente vai esperar o quê? A população que também não ajuda, porque quem tem que criar, quem tem local para colocar os animais, a verdade é essa. Mas, infelizmente, vamos penalizar quem for o dono dos cavalos, dos animais. Porque um prefeito, eu vinha de uma viagem, quinta-feira passada, o prefeito se acidentou-se com um animal na pista, lá em Tangará. Acabou com o carro. O padre vinha, ele mostrou até uma peladura do airbag, quer dizer, de um animal. Quer dizer, o que outros populares aqui já... uma pessoa me disse, Marcelo, eu só não morri porque eu ando devagar. Marcelo, você me dá um pato de novo, Por tá não? bom? Sobre o animal, você sabe que... Você já pediu muito aqui, Zé. Inclusive, foi até ameaçado, né, na rua por um cidadão, né? Não estou sabendo, não. Fui ameaçado porque eu disse que é prioridade, né? Essa questão de animal. E o município de Carnaúba dos Dantas, fiquei sabendo hoje, ele entrou com a ação junto ao Ministério e a qualquer momento pode ter uma operação da Polícia Civil sobre esses animais aqui em Carnaúba dos Dantas. Foi o que me passaram hoje, né? Aonde vai ser penalizado, o animal vai ser apreendido e o dono do animal vai ser penalizado. Eu recebi essa informação aqui hoje, a qualquer momento, porque a verdade é dizer, não é só em Carnaúba, não. Eu trabalho de vendedor, eu ando em várias cidades. Até aqui em Acari mesmo, essa semana, eu cheguei e tem um gado solto lá no meio da rua. É porque o povo solta mesmo. Infelizmente. E tem de ter essa penalização. Obrigado, vereador. Muito obrigado, vereador. Infelizmente, eu tenho que rezar por aqui. Eu tenho que pedir o que o povo me impede. O conjunto de São Anísio, o pessoal não dorme com o cavalo rinchando, com não sei o quê, cavalo dando cria. É uma cachorrada. Infelizmente, e assim, e não é só o vereador Marcelo que pede. O vereador Duel, outros vereadores, aqui, usaram essa tribuna para pedir. Eu faço aqui o meu requerimento que eu não posso criar um projeto que onere o executivo, mas eu pedi simplesmente para que se fizesse campanha de conscientização. Vocês fazem? A escritora no Rio de Janeiro ficou sem a bochecha e sem um braço. Uma menina, um pitbull, uma menina em Caicó ficou sem a bochecha.
Quer dizer, está lá cicatrizando. Por quê? Crianças estão andando com pitbull nas nossas ruas, que todo mundo vê e ninguém toma as providências. Eu, como vereador, não tenho como tomar as providências. Tem um jogo de bola aí na praça principal. Nós temos a quadra João Henrique, nós temos a quadra Zé Oi, que está interditada, mas temos a quadra do... Não está interditada a Zé Oi, não? E eu achava que estava devido estar aberto lá, devia estar interditado. O seguinte, eu vejo um problema simples de colocar aqui. Eu tive pena de uma idosa. Uma idosa vinha para a farmácia, saiu da casa dela, abriu os braços, parecia o Cristo Redentor. Abriu os braços para passar na praça. É uma vergonha, mas eu tenho testemunha. Ela abriu os braços, a idosa abriu os braços para passar no meio da bola. E a prefeitura não faz nada. A gestão está paralisada. Quando eu falo e provo. Quer dizer, essa rua aqui que a gente mora, para se passar, as pessoas vão procurar passar lá pelo bar da praça, porque não pode passar aqui. E não tem ninguém para tomar as providências. Vai tomar as providências quando cair um vidro desse como caiu e furar a cabeça de uma criança e matar. Aí sim. Aí vai tomar as providências. Que é bem pregado que junte, bota a prefeitura na justiça, porque aqui já foi a vereadora, presidente dessa casa, já botou um requerimento aqui, eu não posso colocar mais, para que tivesse um guarda para acabar com isso. E nem isso, é porque é do cordão, e não é atendido. Imagine nós. Quer dizer, isso é uma vergonha. Uma idosa moradora da rua tem que passar na praça de braço aberto para não levar uma bolada. E a prefeitura não faz nada. Que eu queria dizer outra coisa, mas eu não posso pelo horário e eu não permitido. Mas eu tenho muita vontade de dizer um bocado de desaforo aqui. Porque é uma vergonha. A gente fica aqui pedindo e ninguém olha. Só vai olhar quando tiver acontecendo uma desgraça. Aí é tarde. É tarde. Mas isso é a realidade da prefeitura. Também quero levar minhas condolências à família de Peta, lá do Ermo, pelo falecimento de Dona Vitória. Também quero levar meu abraço a Peta, a Nanasso. E eles podem dizer que teve uma mãe com uma longevidade muito grande, 92 anos, não é 92 dias. É só agradecer. Eu não tive a oportunidade, que eu estava numa viagem a Natal, não tive a oportunidade de ficar para o sepultamento, mas eu vou me encontrar com Peta para dar um abraço nela e dizer que ela foi privilegiada por ter uma mãe que viveu muito. A certeza da morte é única, que todos nós vamos passar por isso um dia. Também pelo falecimento de Maria do Socorro, Laía de Galego, como nós conhecemos, eu estive presente no enterro. E dizer assim, que ela foi uma vitoriosa, conseguiu um avanço, que era poucos tempos de vida e ainda viveu mais um pouco, que Deus permitiu. E assim, é dizer que que a gente roga que elas estejam num lugar melhor do que o nosso, sem sofrimento, e levar um abraço de consideração e de afeto a todos os familiares, porque perder um ente querido não é fácil. Só sabe quem perde, mas a gente pede para Deus, é um significado, é um simbolismo de a gente devolver a matéria, o espírito e a matéria. Ruim quando é assassinado, quando é tirado a vida de uma forma ou de outra, mas quando Deus chama, a gente tem que só agradecer e pedir a Deus que vá para um bom lugar. Essas são minhas palavras, tenho 46 segundos. E dizer assim, que a gente fica muito entristecido porque nós falamos e falamos e falamos. E a prefeitura entra no ouvido e sai no outro. A gestão, olhe aí os prédios públicos, olhe, que você vê, não é um vereador, mas olhe, faça uma autocrítica, olhe a gestão como está. Que aí você vai dizer, mas rapaz, o vereador tem razão. Porque aqui a gente está
não só é para criticar, não. A gente é para apontar os erros para que se tome providência no que tange à administração pública. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço as palavras do vereador. Concedo 15 minutos à vereadora Bárbara de Medeiros. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, amigos que hoje estão aqui no plenário junto conosco, Abraão, Juquinha, Henrique e Mainara, que chegaram aí, companheiro aí de Abraão. Boa noite. É uma alegria estarmos hoje em mais uma sessão, uma alegria e um espaço onde juntos nós podemos aqui debater aquilo que é de interesse da comunidade. E semana passada, justificando minha ausência, eu não pude estar porque estava em Brasília junto aos colegas Tabata, Pimenta e Dué. Nós estávamos lá na marcha para os vereadores e gestores municipais, mas aproveitamos para também visitar os gabinetes dos nossos queridos deputados federais e estaduais. E esse ano, diferente dos outros, eu consegui atingir gabinetes que em outros tempos eu não ia. E o objetivo não foi outro, senão tentar recursos para Carnaúba dos Dantas, tentar emendas impositivas que crescessem, na verdade, que fizesse com que Carnaúba desenvolvesse, né, aos nossos olhos, haja vista que nós sabemos das potencialidades que esse município naturalmente tem. E, dentre essas emendas, é uma alegria também já comunicar que uma delas, eu acredito que vocês também receberam, porque geralmente César envia para os vereadores, né, que já tem 300 mil em conta do senador Rogério Marinho, que foi para custeio da atenção primária à saúde. Eu acho que ele manda para a maioria de nós aqui. E quando eu estive lá na segunda ainda para pedir exatamente recursos para a saúde no quesito de aquisição de equipamentos, que hoje, pelo que eu estive junto à diretoria do Hospital Estelita Santos Dantas, é o que mais tem precisado, né, de equipamentos para o hospital. Nós tivemos lá a triste notícia que essa emenda para custeio da atenção primária não pode, de nenhuma forma, ser usada para compra de material ou de equipamento para a saúde. Mas aí eu tive uma ideia, eu não sei se vocês concordam, de repente sugerir a Gilson, né, ao nosso prefeito, que faça esse remanejamento, e eles também lá, Rogério Marinho, junto ao rapaz que estava com ele, sugeriram que a gente sugerisse ao prefeito que trabalhe mais dessa maneira de remanejo de valores. Por exemplo, vem 300 mil para custeio da atenção primária. Então, ele não pode mexer naquele valor, os 300 mil, ele não pode comprar material para o hospital. Mas ele pode, no valor que estava planejado, que a gente votou no orçamento, para comprar material ou para comprar custeio da atenção básica, ele pode usar, sem precisar passar pela Câmara, ele pode usar para comprar material para equipamentos para a saúde, né, para o hospital. Então, assim, eu acho que isso é uma situação que eu não vejo acontecer muito na gestão, essa questão de manejo, entendeu? De remanejamento, na verdade, de orçamento, e eu vejo que é algo que é massa, que dá para ser feito e que a gente conseguiria ver mais as coisas acontecerem. E não só, tipo, ter o orçamento, entre muitas aspas, às vezes engessado, entendeu? Então, eu acho que a gente pode começar a sugerir, mesmo que estejamos no fim, entre aspas, da gestão, nós estamos no último ano, mas eu acho que é possível. Inclusive, eu vou fazer essa sugestão, já que Rogério Marinho, que foi quem mandou a emenda, o valor já está na conta, sugeriu para que isso fosse feito. E eu falo com relação à saúde especificamente, porque eu estive no hospital Estelita Santos Dantas, semana retrasada, junto aos meninos. Nós fomos fazer uma gravação, Marcelo, lá da obra, né, que está sendo feita no espaço onde era a antiga APAME. A obra já está, né, caminhando, eu não sei bem também a etapa, e aí eu acho interessante, sim, que nós tenhamos conhecimento, que chegue até a nossa casa, né, uma espécie de relatório de onde está a etapa, não um relatório, né, final, porque não tem nem como, até porque eles estão no meio da obra, e quem está executando é uma empresa e não é o município que está executando aquela obra. Então, se o senhor chegou a ver, né, o pessoal sem, de repente, o EPI, sem equipamento, a culpa não é do município, existe uma empresa que está executando essa obra, então eles é quem precisam ser cobrados por isso. Óbvio, o município legisla
O município fiscaliza sobre isso e nós legislamos com as empresas que estão executando as obras. Mas é importante nós salientarmos que não é o município que está executando a obra. Não só o direito como o dever, né? Mas é importante nós deixarmos claro que quem está executando a obra é uma empresa, certo? Essa empresa não existe, inclusive ninguém, eu acredito que eu vi até um rapaz no dia que a gente foi, que é funcionário de Carnaúba, mas do município não existe, né? Não tem essa ligação direta com o município, tá? Então, só para deixar claro, a comunidade, a empresa que está desenvolvendo lá o trabalho, não está ligada à Prefeitura Municipal de Carnaúba dos Dantas. Sim. Então, aí nesse sentido, eu vou repetir mais uma vez, nós precisamos procurar a direção da empresa que ganhou. E eu falo, não somente a população, como também nós, membros fiscalizadores desse pessoal, certo? E aí, com relação à entrada lá no espaço... Vereadora. Só terminar... Eu peço que não pode se manifestar na sessão, não, só a vereadora, viu? Sim. Não, mas aí ela está apresentando a matéria dela, eu peço que mantenha silêncio no plenário. E aí, só para finalizar, com relação a essa questão da intervenção, do espaço estar fechado, como foi falado aqui, né, realmente de não poder entrar, achei interessante, vereador Marcelo, quando o senhor disse que apurou o fato, escutou e trouxe aqui para o plenário, mas que não ia dar uma posição final, porque não tinha os finalmente, né? Então, é importante dizer que para a segurança da comunidade e daqueles que transitam pelo local de toda e qualquer obra, e eu sou das que já vim aqui muitas vezes falar, quando as obras não estavam devidamente cercadas, eu acho isso extremamente errado. Entendeu? Então, se está cercada, está sendo feita da forma correta, né? Porque tem realmente que cercar. Agora, nós, enquanto membros do Poder Legislativo e a comunidade, eu acredito que existe talvez um parâmetro para isso, que queira ir lá ter acesso a como estar na parte interna, deve haver uma maneira legal para isso, e não simplesmente querer entrar emburacado de qualquer forma, porque eu acho que existe algo institucional nesse sentido, né? Quando acontece uma obra. É nosso, é verdade, meu irmão, é nosso, mas existe por trás de tudo isso uma questão institucional, entendeu? Eu não posso entrar de cabeça dentro em uma obra que está acontecendo, que existe parâmetros legais para aquilo acontecer, entendeu? Com certeza nós somos membros fiscalizadores enquanto cidadãos e cidadãs, meu irmão, mas existe, com certeza, uma série de fatos antes de você entrar de cabeça dentro em qualquer espaço, entendeu? Pronto, interessante. A prefeitura precisa sim fiscalizar, é fato. Agora, como eu estou dizendo, essa fala que está tudo fechado e ninguém pode entrar, eu acho que é uma fala errada, porque tem que estar fechado mesmo. Porque está fechado mesmo para a segurança da população que está ali em volta. Eu estou falando isso com autonomia, na verdade, porque nós estivemos lá visitando, semana passada, tanto a obra que estava rolando lá, quanto onde está funcionando agora o Hospital Estelita Santos Dantas. E, claro, né, nós sabemos que o valor que veio não é suficiente, é gratidão. Foi Francisco do PT que mandou a emenda. Gratidão. A gente sabe que é algo que nossa comunidade pelejava há muito tempo. A situação, o senhor mesmo falou aqui diversas vezes e nós temos como provar isso. Agora, eu acho que existe um erro por trás dessa questão da gente achar que é errado o fato de não poder adentrar numa obra que está acontecendo, colocando em risco, por exemplo, a nossa vida. Sim, enquanto cidadãos, nós podemos pedir permissão para entrar, entendeu? Agora... Vereadora, você me deu uma parte, se por pediu favor? permissão, foi educado. Agora, querer entrar... Você me concedeu uma parte, por favor? Sim. Eu vejo que, por exemplo, qualquer pessoa é fiscalizador, sim. Só que, por exemplo, na hora que a obra está no seu pleno funcionamento, deve ter um certo cuidado para que as pessoas não se machuquem, entrem e não se machuquem lá. Certo, isso aí é concreto, porque você não pode estar no meio de uma equipe trabalhando, cai um tijolo ou cai qualquer outra coisa e machuque. Mas o cidadão que quer fiscalizar, ele, por exemplo, deve se comunicar com o chefe da obra. Sim. Para que em determinado horário ele disponibilize a entrada, porque isso é que é o correto. Sim. Não a gente chegar lá e entrar sem devido horário de expediente, porque na hora que eles fazem esse mecanismo
de solicitar, porque qualquer uma pessoa pode entrar em qualquer órgão público. Com certeza. Ninguém pode empatar. Não. Só que, por exemplo, na hora que estiver construindo ou trabalhando, eu creio que eles não queiram porque pode ter um acidente. Aí o que é que se faz? Marca-se um horário, porque qualquer pessoa pode ter o direito de entrar, e o horário que combinou, você, cidadão que quer fiscalizar, você vai ter o direito de entrar. Por isso, vereadora, que eu peço para que venha aqui, porque está uma coisa solta, sem a gente entender o que é que vai fazer, aonde é que vai começar, se vai fazer a reforma toda. Entendeu, vereadora? É simplesmente isso. Por isso que a gente tem que ter o contato do engenheiro, que o engenheiro sabe explicar, para que quando as pessoas indaguem, por exemplo, como houve essa indagação de fechar, mas eu acho que devia ter a explicação para dizer, não, olha, tal horário, se o senhor quiser vir fiscalizar, o senhor pode vir. Agora, fora do horário do expediente, Sim. assim, ou 15 minutos antes que eles parem. Eu Muito entendo. obrigado. Por nada, mas aí é óbvio que eles não precisam justificar porque eu fechei uma obra que está acontecendo. Eu vou dizer à comunidade, não, é óbvio, precisa ser fechado. Né? É uma coisa óbvia, mas se a população ou nós, vereadores, queremos fazer uma visita a fim de fiscalizarmos, ou mesmo de olharmos como é que está acontecendo, faça esse processo sedimentar que o senhor falou anteriormente, entendeu? E, enfim, é válido só mais uma vez ressaltar que quem está executando é uma empresa. A senhora poderia me então, dar se uma parte? não estão usando EPIs ou não estão fazendo da forma correta, pode ser denunciado, sim, a empresa, entendeu? E claro que a prefeitura e nós legislamos também sobre isso. Mas a culpa não é porque dá a César o que é de César. Eu acho que tem certas coisas que a gente culpa demais quem não deve, entendeu? Inclusive nós. Muitas vezes nós, vereadores, somos culpados de coisas que a gente não tem nada a ver. E eu fico, de verdade, para não viver, meu irmão, quando as pessoas culpam quem não deve ser culpado. Diga, vereador. Vereadora, Porque eu me lembro que eu também levo culpa de coisa que eu não tenho nada a ver. queria agradecer a senhora da parte. Rapidamente eu fui ali dentro, conversar com um profissional que entende sobre obra, né? E o que ele me passou, tanto o fiscal da prefeitura como nós, vereadores, estamos aptos a fiscalizar. E qualquer um cidadão de Carnaúba dos Dantas, ele tem direito de olhar. Agora, se caso for um engenheiro que está querendo fiscalizar a obra, um engenheiro, aí ele pode dar a sua opinião. Mas qualquer um cidadão tem direito de olhar. Agora, o cidadão ele não pode estar transitando na hora que está sendo feita uma obra que pode causar um acidente. Agora, eu não sei por que estão preocupados tanto com essa reforma do hospital que vem trazendo só benefício para o nosso município. Obrigado, vereadora. Por nada. E mais uma vez eu quero aqui ressaltar e agradecer ao deputado Francisco do PT pela emenda, porque nós devemos reconhecer, afinal era algo que a nossa comunidade ansiava há muito tempo. E aí é fato, nós precisamos também ressaltar que hoje nós não estamos com equipamento suficiente para o nosso hospital. Então, que nós possamos nos unir, né, enquanto legisladores também, para tentar pleitear emendas para aquisição de equipamentos. Haja vista que aquelas emendas que são para custeio, para atenção primária, elas não podem ser usadas em nenhuma hipótese para aquisição de equipamentos. Então, nós estamos hoje com 300 mil de emenda de Rogério Marinho para atenção primária, para custeio da atenção primária. Volto a dizer, não pode ser usado para custeio de equipamento. É uma pena. Poderia, né? Mas nós não temos como mudar essa parte da legislação. Então, mais uma parte, por favor. Sim. Mas como o próprio senador Rogério Marinho falou, se já tem, o prefeito já tem no orçamento anterior destinado um valor, e esse valor que foi enviado por Rogério Marinho não pode ser colocado em outro segmento, só para custeio de PSF, de pagamento de PSF, de insumos. Então, o prefeito mande... nem precisa mandar para a gente, porque sim, isso é uma remaneja dentro da própria... Ele manda a Secretaria de Saúde remanejar o recurso que já estava destinado. E se for preciso passar por nós, vereadores, e nós estamos aqui para justamente autorizar que se faça o bem para o nosso município. Quer dizer, um recurso não existe, chegou outro que não pode ser para determinadas coisas, então o que tem aqui, se for preciso passar por nós vamos votar com o maior carinho do mundo.
porque é para o nosso município, para o bem da nossa população. Muito obrigado. Desculpa, eu li a parte A 2 vezes, vereador. Não, dá tudo certo. E aí, falando já sobre essa área do esporte, eu não sei se também chegou até vocês, mas nós estamos com uma situação em alerta, que é uma murada ali do Sejuc, né, do Senar, da parte da quadra, está quase caindo, porque foi tirado lá uma parte do escora, e aí a parede da parte posterior está realmente, né, bem... Eu não sei dizer o termo técnico. É como, hein, quando está assim, tipo, quase caindo? Exatamente. Está uma área realmente de perigo, e nos chamou a atenção o fato de hoje nós termos aquela quadra como uma das principais, se não a principal, quadra esportiva do município de Carnaúba dos Dantas estar nessa situação. Então, a gente sugeriu, né, e estamos pedindo, na verdade, eu só queria pedir mais uma parte, tá? A gente sugeriu que, na verdade, nós fomos à procura de emendas exatamente para remendar aquela situação do Senar, da quadra do Senar. Afinal de contas, nós não podemos perder, né, nossa maior quadra esportiva, onde acontecem diversos tipos de campeonatos. Inclusive, quero ressaltar também aqui, né, Tabata, lembrar aquele projeto de lei que nós duas sugerimos aqui nesta casa, de não cobrar subsídios nem valores às pessoas. E hoje é uma lei, isso é muito importante, nós relembrarmos aquilo que é lei, não só nessas leis, mas, enfim, leis. Nós que fomos responsáveis por sugerir leis aqui, meus irmãos, olhem, quase pregação. Mas nós temos a responsabilidade, por natureza, a responsabilidade genuína de cobrarmos que as leis sejam executadas. Sabe, se nós lembramos alguma lei que a gente foi... nós somos autores. Então, lembremos também de cobrar que essas leis aconteçam. Afinal de contas, é para isso que nós estamos aqui, né? Eu vou falar de maneira bem rápida, já que meu tempo estourou, sobre as matérias que nós entramos hoje, né? Teve, inclusive, algumas, eu acho que o Anqui Gilvan também já tinha entrado com algo parecido. Mas nós também sugerimos aqui, né, de sabedoria da maioria também, que nas comunidades rurais, na maioria delas, não dispõe de coletores de lixo. Eu não sei se chegam a vocês, mas muitas vezes as pessoas nos procuram, porque na zona rural elas acabam queimando o seu próprio lixo. Então, nós sabemos que essa não é a prática mais ideal. Nesse sentido, nós sugerimos aqui que sejam colocados coletores de lixos em comunidades rurais estratégicas, para que aquelas pessoas que jogam o seu lixo e geralmente queimam, tenham aonde colocar, e assim, quando o carro do lixo for fazendo, né, seu ciclo de apreensão dos coletores dos lixos da zona rural, ele possa ter mais esse lugar onde reúna todos, e não sejam os lixos queimados, ou mesmo, às vezes, no meio ali da pista, da zona rural, na verdade, da estrada carroçável, e não haja, né, situação, tem cachorro, tem jumento tem também, né? Tem animal que acaba bagunçando o lixo. Estamos entrando também com uma comenda direcionada ao nosso bispo diocesano Dom José Adelino. Nosso bispo diocesano Dom Antônio Carlos Cruz, que está encerrando sua missão aqui na Diocese de Caicó. Então, nós estamos direcionando essa comenda para ele levar com muito carinho para a Diocese de Petrolina, a qual ele vai assumir a missão no meio do ano. Dom Antônio está aqui há mais ou menos 10 anos na Diocese, e é amigo de Carnaúba. Não sei se vocês sabem, mas foi Dom Antônio que fez a gente despertar ainda mais para o poder que o Monte do Galo tinha. Ele deu um valor a Carnaúba como um santuário. E foi ele, inclusive, que sugeriu que Carnaúba dos Dantas, junto ao Monte do Galo, se tornasse um santuário, que não era ainda antes da gestão dele enquanto bispo diocesano do nosso município. A gente também está sugerindo, né, a criação de um comitê aqui em Carnaúba dos Dantas, o Comitê das Crianças. Nós já temos, inclusive, aqui nessa área, a gente já sugeriu um projeto de lei nas escolas que se chamava Projeto de Lei do Mês Legislativo, inclusive foi aprovado por lei, né, mas, infelizmente, nunca foi executado na sua forma prática. E aí eu vou estar conversando com Marli, já que ela, né, é uma pessoa que valoriza muito essa área, para que a gente possa executar esse projeto. E nós temos também vigorando aqui e acontecendo, que é de sugestão da presidente da Câmara, Marli, a lei do Câmara Mirim, né, que já foi aí espelho para outras cidades, e Carnaúba com certeza também se espelhou em outras que já acontece o Câmara Mirim. Mas aqui aconteceu com uma magnitude bem ampla. Então, nesse sentido, nós, inclusive, Nicole está aqui. Lembra, tia, que você disse à tia que tinha muita vontade de ser vereadora mirim, mas não tinha ainda essa capacidade, porque ainda não chegou na sala, na verdade, na turma que pode concorrer. E outras crianças também me procuraram,
que não podiam mais, porque já passaram da turma. Então, nesse sentido, nós estamos sugerindo, através de um projeto de lei, a criação de um comitê da criança que vai reunir essa criançada numa espécie de conselho, só que se torna um comitê porque ele só tem esse teor consultivo e não deliberativo. Haja vista que as crianças ainda não têm essa responsabilidade, não devem ter, na verdade, de deliberar valores, né, ainda sobre essas questões. Então, a sugestão para a criação de um comitê das crianças é exatamente para dar mais visibilidade à criançada que não pode não estar inserida no perfil do Câmara Mirim. Então, vai ser algo bem interessante, pode caminhar junto ao projeto Câmara Mirim e dar aí cada vez mais o protagonismo à criançada. Só vou falar sobre esse. Ai, meu Deus. É emenda demais. Sim, para finalizar bem rápido, porque também foi o senhor Clésio entrou aqui com uma comenda para a senhora Regina, né? Inclusive eu peguei, viu, a sua justificativa e anexei aqui, deu tudo certo. A gente hoje está entrando com uma moção de aplauso para a Regina, que está se aposentando. Todos conhecem tia Regina, né? Tabata, mãe atípica hoje, que Rian sempre esteve inserido nos projetos de tia Regina Eleonora, então nada mais justo, eu já aprendi isso com Marcela, a valorizar as pessoas que estão se aposentando, já entrar com moção aqui. A Regina colaborou muito para o nosso município, então nada mais justo do que dar a ela essa moção em forma de gratidão, toda a comunidade, em nome de nós 9 aqui, agradecendo a ela por esse trabalho tão lindo que ela fez junto às crianças e adolescentes, e hoje adultos com deficiência. Ela tem um trabalho muito, muito importante que fez e faz a diferença no nosso município. Então, eram essas as nossas matérias do dia de hoje. Muito obrigada e boa noite. Agradeço, vereadora. Antes de conceder o momento para a vereadora Tabata, eu peço que ninguém interfira na hora da apresentação das matérias, ok? Tabata, você tem 15 minutos para apresentar suas matérias. Fique à vontade para conceder o tempo para alguém que quiser fazer algum depoimento, mas eu peço que a senhora estenda só para os vereadores, tá certo? Com certeza. Mas foi embora, parece. Queria que me empatasse para ver. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Eu queria começar, né? Não tem como não falar sobre a nossa ida a Brasília, né, da importância que é estar com outros legisladores naquele espaço, que é a marcha dos vereadores, não só pela transformação que acontece até na visão de outros parlamentares ali colocados, mas também feliz, né, da união dos vereadores do país. O Gilson também ter me convidado para, de alguma forma, falar para o público ali presente da importância da representatividade, das mulheridades na ocupação desse espaço, né, da política. E, mais uma vez, fiquei muito feliz de estar ali representando não só o meu estado, mas tantas outras pessoas e outras parlamentares, indo nesse contexto de ser a primeira mulher trans a ocupar esse espaço, também como coordenadora da diversidade da UVB Diversidade. Mas, ao mesmo tempo, aquele momento em Brasília, claro que é um momento de nós articularmos, irmos nos gabinetes, mas é algo que eu faço questão de dizer a outros parlamentares e dizer a outros lá, que ao passar desses anos, são 4 anos a gente indo lá, indo em gabinetes, e a gente começa a perceber quem são realmente que tem um olhar para a nossa cidade. Então, eu não faço nem questão de ir num bocado, porque a pessoa ir lá só perder tempo para pedir, ele não faz nada, eu já ia dizer, não faz nada pela nossa cidade, mesmo a gente chegando lá, olha, a gente necessita de tal coisa, é muito importante o seu apoio para aquela questão, né? Então, são muito tempo e com o passar dos anos a gente foi vendo isso, que alguns parlamentares que a gente ia lá não fazia nada, só a gente estava perdendo tempo, indo lá, pedindo e mesmo mostrando, olha, o senhor, a senhora teve vários votos na cidade e é um anseio da população tal coisa, aquilo, outro, e nada acontece. Então, com o passar do tempo, a gente vai vendo quem realmente tem um olhar para o povo de Carnaúba dos Dantas. Então, que a população carnaubense também tem essa visão de quem são os parlamentares que estão postos e que tem um olhar para a nossa comunidade. Na oportunidade,
Eu fui no gabinete da senadora Zenaide Maia, Arrasou. que durante esses anos, né, tem esse olhar para Carnaúba dos Dantas, principalmente desde o começo da nossa mandata, vendo e percebendo, né, o que acontece lá, tendo essa visão para com as pessoas com deficiência. Não poderia deixar mais uma vez, inclusive, de agradecer a senadora Zenaide Maia, porque agora é uma conquista real e está em Carnaúba dos Dantas uma van com acessibilidade, né, que é para as pessoas com deficiência, e foi através da minha visão, enquanto um ativista das pessoas com deficiência, para esse olhar da assistência social, por exemplo, porque a assistência social do nosso município, o único lugar que faz um mapeamento exato das pessoas com deficiência. Então, na oportunidade que eu estive com a senadora, foi logo esse ponto que eu trouxe para Carnaúba dos Dantas, que era esse olhar para as pessoas com deficiência, né? Eu sempre, de todas as indicações e requerimentos que eu tratei durante esse tempo sobre as pessoas com deficiência, muitas delas foi através de dados, de mapeamento, e muitos desses mapeamentos foram feitos pelas meninas da assistência social. E o trabalho que é realizado lá, por muitas vezes, não tem esse olhar, né, sabendo que existe outras secretarias que vêm dinheiro de ruma, que aí sim pode fazer um monte de coisas, algumas políticas públicas. Então, é real, é uma conquista da nossa mandata, juntamente com outras pessoas que entendem a luta da pessoa com deficiência. Eu faço questão de dizer, onde eu vou fazer uma grande filmagem, né, porque é necessário, né, porque o que acontece muito em muitos municípios, né, o prefeito me ligou, né, quando estava tendo ia ter a entrega. A gente sabe que geralmente para ter até uma forma, era para ter a informação chegar mais rápido a quem, né, pleiteou, quem correu atrás, que é uma forma também de divulgar a cidade, mas eu fiz questão, divulguem vocês, faça parte de vocês, que quando eu chegar farei questão de divulgar para os meus mais de 1 milhão de seguidores verem na internet, né, o que é um mandato representativo e que tem esse olhar para as pessoas com deficiência. E é muito importante isso, né? Porque por muitas vezes, não só em Carnaúba dos Dantas, mas em outras cidades também, e até nos outros mandatos dos outros vereadores aqui, quando a gente não estava aqui, muitas vezes, muitas conquistas colocadas aqui de outros vereadores não tinham uma divulgação e não era mostrado quem está conseguindo, quem deu a cara a tapa, quem foi a Brasília, né? Porque eu lembro até que já foi falado aqui, até a presidenta mesmo, em outra sessão, disse assim, não, que a gente vai para aquele momento e muitos ficam andando. Só que a mesma também devia entender que muitos de nós, ao mesmo tempo que está participando de uma atividade daquela, vai e pleita algo através desses gabinetes para o nosso município. E por muitas vezes eu fiz a mesma coisa. Enquanto estava tendo algo feito lá, eu ia nos gabinetes, ia pedir mesmo, e assim foi nessa luta incessante para que essas coisas acontecessem, que assim chega à nossa comunidade muitas conquistas que são de alguma forma e chega a outras pessoas com deficiência. Também queria pontuar que o nosso papel também enquanto representantes do povo é cada vez mais entender a quem a gente está chegando e a forma correta também de chegar, tipo, às pessoas com deficiência, que a gente já falou aqui várias vezes que é o termo correto para com eles, né? E quando foi divulgado a questão até da van, na publicação foi tratada de outra forma para com essas pessoas. Então é necessário a gente se ater também a essas questões para, de alguma forma, estar se colocando cada vez mais como aliados e aliadas dessa luta. Agradecer mais uma vez e já trazer, como eu disse aqui, que é muito importante até nas próximas legislaturas, os demais vereadores que chegarem aqui, através dessas oportunidades de irem a Brasília, façam o mesmo. Você vai um ano, chega, você vai... que todos nós temos esse olhar, né, para esses deputados, quem quer ir, né? E chega lá e vai pedir com toda a atenção do mundo. E o que eu digo a vocês, tenham atenção, porque muitos que estão ali vão lá, recebem uma ruma de vereador de muita cidade e simplesmente não faz nada. É uma perca de tempo. Então, com esse passar do tempo, vocês entendam quem realmente está tendo e está olhando para a nossa cidade, né? Porque tem 8 parlamentares lá, tem 20 e tantos parlamentares na Assembleia, e por muitas vezes
o nosso papel, que é o dos vereadores e vereadoras, que chega primeiro ao povo e quer fazer também esse caminho para os deputados e mostrando, olha, minha cidade está precisando disso, tem pessoas que votam no senhor, na senhora, e é isso. Por muitas vezes é perca de tempo a gente ir lá pedir pelo povo da nossa cidade, e muitos deles finge que nada chegou lá, a gente enchendo de papel e não faz nada. Só a gente perde o nosso tempo indo lá pedir, e a gente tem que ter o quê? O olhar daqueles que realmente estão tendo essa atenção para o nosso município de Carnaúba dos Dantas. Então, fiz questão de agradecer a senadora Zenaide Maia, inclusive botei ela na parede porque a gente já tinha pedido outra emenda, né, inclusive para o Centro Marlon Vitor, que é o centro especializado para as pessoas com deficiência, para as necessidades educacionais específicas, e nós conseguimos, né, a gente levou o ofício, vai vir uma emenda para o centro. Vai outra emenda também para a Coordenadoria de Diversidade Sexual e de Gênero do Estado, que através dessa emenda destinada à coordenadoria, o público LGBTQIA+, não só do município de Carnaúba dos Dantas, mas do Estado do Rio Grande do Norte, estará amparado, né, em alguma política pública realmente colocada naquela coordenadoria. Lembrando mais uma vez que a senadora foi a única parlamentar que destinou uma emenda para a coordenadoria, na época que foi um requerimento de nossa autoria, no valor de R$60 mil, e hoje nós temos uma cartilha que mostra todas as políticas públicas que temos no nosso estado do Rio Grande do Norte, que é o estado que tem mais leis específicas para a comunidade LGBTQIA+. E algumas delas, hoje, são de Carnaúba dos Dantas, graças à nossa luta, né, e colocar também na cabeça das pessoas que a gente existe em todos os municípios, nos interiores, nas capitais, e é algo que a gente precisa ter esse olhar também para a comunidade LGBTQIA+. Então, agradecer mais uma vez à senadora sobre essa questão das emendas e também do reconhecimento de ter esse olhar para Carnaúba dos Dantas. Também disse a mesma coisa a ela, que ela poderia fazer mais, né, poderia mandar muito mais, né, que aqui ela teve uma grande votação também na região do Seridó, e por muitas vezes há um impacto social a partir dessas questões e desse olhar. A gente tá vendo isso em questão dessa van com acessibilidade que veio para Carnaúba dos Dantas, e muitas outras pessoas começaram também a ter a mesma visão da importância que é dar acesso a essas pessoas, entendendo que a questão da acessibilidade da van não é só para os cadeirantes, é também para as pessoas com mobilidade reduzida, as pessoas idosas, e a gente vai tendo, de alguma forma, um olhar para essas pessoas também que necessitam de um suporte para suas necessidades, seja ela qual for. Entendendo, mais uma vez, e colocando na cabeça de outros parlamentares que sempre se colocam como aliados da luta da pessoa com deficiência, de não romantizarem a luta da pessoa com deficiência. Que a luta da pessoa com deficiência não se resume a fazer uma rampa de acesso. Mais uma vez, a gente vai continuar cobrando, e se não for feito aqui este ano, que os outros vereadores também continuem cobrando, que é necessário fazer esta Casa Legislativa mais acessível para as pessoas com deficiência. Aqui, não só eu que trago o Rian sempre, mas também temos funcionárias com deficiência, temos uma funcionária com deficiência, e o olhar para essa pessoa e para todos os públicos que vierem aqui é o quê? A gente quer sair por todos os lados, né? Tipo, se Rian quisesse sair por aqui, não tem como sair pela cozinha. É isso que é pensar. É pensar nessas pessoas terem o direito e a vontade de sair por todos os lugares. Não é só fazer uma porta acessível, mas temos que ter um banheiro acessível, uma saída acessível, pensar em todas essas logísticas para essas pessoas com alguma deficiência. Aproveitando, os alunos, né, que a gente sempre fala, que é os alunos de Regina, fizeram uma homenagem linda, né, a professora Regina, que durante todos esses anos teve esse olhar lá atrás, juntamente também com Dona Dezinha, que foi muito importante para esse olhar para com as pessoas com deficiência, aonde uma sociedade muito capacitista não tinha esse olhar, que queriam segregar cada vez mais, não queriam nem que eles saíssem de casa,
e Dona Dezinha foi a primeira a dar esse pontapé, né, levando para o CV Vida. Naquele momento também era a época em questão, né, e ela deu o pontapé que era colocando eles todo em sociabilidade. E hoje a gente entende que a oportunidade e a inclusão é ter essas pessoas com alguma deficiência com o outro público, com as pessoas sem deficiência. E para isso temos que dar sempre o primeiro passo. E através disso, chega a Regina, né, a ter esse olhar para essas pessoas. Então, a gente tem que parabenizar essa profissional da nossa cidade, dar todas as homenagens a ela, que sempre teve esse olhar para os alunos com alguma deficiência. Muitos adultos hoje, com alguma necessidade educacional específica, hoje têm a oportunidade de pensar alto, pensar no futuro, graças à professora Regina e Rian. O meu irmão é um desses, né, que pôde chegar ao ensino médio, graças também à oportunidade de ter uma profissional como essa, né, dando essa assistência às suas necessidades educacionais específicas, desde a infância e a adolescência, e a importância de termos parlamentares aliados à luta da pessoa com deficiência. Ao chegarmos a esta Casa Legislativa, o que a gente fez foi fazer esse olhar acontecer para o mais, porque não adianta a gente fazer a inclusão só naquele espaço, entendendo que as pessoas com deficiência podem mais. E se hoje em Carnaúba dos Dantas nós temos professores de educação inclusiva, cuidadores no ensino médio, e agora também no concurso público foi inseridos esses profissionais também, foi graças à nossa luta aqui neste lugar para com as pessoas com deficiência, dizendo que a educação também é a educação que entende os corpos com alguma deficiência, que a educação também tem que pensar na educação inclusiva e que essas pessoas tenham também esse olhar para a nossa sociedade. E sobre a questão de fiscalizar as obras da nossa cidade, né, tinha o senhor aqui, eu nunca nem lembro o nome dele, né, porque eu esqueço, o processado. Bom, ele e outros, né, também que tem que entender que nós somos 9 vereadores, representantes do povo. Nós estamos aqui por aqueles que votaram e também não votaram na gente, né? É claro. E o nosso papel é esse, de fiscalizar. Se o mesmo, né, tem tanto esse olhar para obras que começou agora, não lembro dele fazer também essa questão de querer olhar todas as obras da cidade, que ele, né, ele amava tanto Dué, né, era um tempo, eu lembro que ele amava muito Dué, e que sempre conversava muito com Dué, era para perguntar a Dué para ele fiscalizar por ele lá também, né, que eles sempre tinham uma amizade muito grande, e ao mesmo tempo é importante a gente entender que nós somos os fiscalizadores na cidade, e que se não está acontecendo essa fiscalização, essas pessoas entendam que nós estamos aqui para isso também, que nos procurem, se não tem amizade, procure outro, que a gente vai fiscalizar por ele, pode até levar, pegar a mãozinha, né, que ele quer tanto olhar, qualquer coisa, pede ao vereador pega na mão dele, vai lá, fiscaliza com ele ou com outro aqui também e vê o que está acontecendo. Mas é uma obra de suma importância para a nossa cidade e que, se aí sim, nós como parlamentares não pudermos entrar para fiscalizar, que não é o que está acontecendo, porque os mesmos aqui, vários que já foram, conseguiram entrar, é importante fiscalizar, mas o nosso papel de parlamentares, de vereadores e vereadoras é esse, que nos procure, que a gente vai fazer questão de fiscalizar, filmar, dar as imagens a ele. Pois é, e mostra ao mesmo a todas as pessoas que têm alguma dúvida. Agora, um cidadão que queira entrar do nada tem que entender também que se cai uma pedra na cabeça de um bendito desse, como é que acontece? Como é que, entendeu? Então é para isso que a obra funciona, né? E tem muitos profissionais que são os profissionais que estão fazendo a obra lá para isso. Aí vai chegar um metido querendo dizer, eu vou olhar isso, aquilo, e quero olhar. Não é assim que funciona, meu amor. Se você quer, você se coloque, tenha muitos votos, né? Se você é tão, né, tenha muitos votos, e se for eleito e chegar aqui,
aí você pode fiscalizar em todo o santo canto, seja na zona rural, no centro, aí você pode fazer isso. Mas enquanto isso não acontece, temos 9 pessoas aqui para fazer isso pelo senhor, pela senhora e quem quiser. Então procure algum aqui e faça esse papel por você. Muito obrigada. Agradeço, vereadora, pelas palavras. Antes de passar para a ordem do dia, coloco em transmissão para a Comissão de Finanças e Orçamento projeto de lei número 021/2024, de autoria do Executivo, lido no pequeno expediente. E para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, projeto de lei número 022/2024, de autoria de Bárbara de Medeiros Dantas, lido no pequeno expediente. Passando para a ordem do dia, peço ao senhor secretário que faça a leitura do parecer número 022/2024, dos projetos de decreto legislativo número 006, 007, 008/2024, de autoria do José Evangelista de Arruda Dantas, Marcelo de Medeiros Dantas, que concede título de cidadão carnaubense aos senhores Maria da Guia Rocha, Joalisson Oliveira da Silva e Sebastião Caio dos Santos, e das outras providências. Parecer. Depois de análise da comissão, conclui-se que os projetos se encontram em consonância com o atendimento à técnica legislativa, atende a todos os requisitos normais, constitucionais e infraconstitucionais. Este projeto está em consonância no artigo 30 da Constituição Federal, bem como os termos regimento interno desta Casa Legislativa. Conclusão. Pelo exposto, é correto dizer que os projetos têm tela respeita a legislação constitucional e infraconstitucional, bem como concede os títulos de cidadãos carnaubenses a senhores Maria da Guia Rocha, Joás Oliveira Silva e Sebastião Caio dos Santos Dantas, e da outras providências. Diante disso, o projeto de lei atendeu todos os requisitos do regimento interno da técnica legislativa, sendo encaminhada para análise de plenário. O presente relato opina pela aprovação. Presidente Marcelo de Medeiros Dantas, relator Clésio Nelson Dantas, José Lúcio, secretário. Coloco em discussão o projeto de decreto legislativo número 006, 007, 008/2024. Senhor presidente, eu gostaria de pedir o voto para o meu agraciado, que é filho de pessoas da nossa cidade, que é de Lula e Reginaldo. Ajudou muito no nosso período de pandemia, assumindo o Hospital Regional de Caicó. Então, assim, em conversa lá na clínica de Dr. Flauber, ele disse que não tinha nascido aqui e gostaria. Eu disse, se você quiser, eu agraceio você com o título de cidadão carnaubense. Ele disse, eu fico muito feliz. Eu disse, não seja por isso. É uma coisa muito simples, Caio. É muito simples, mas que para determinadas pessoas se torna um valor imensurável. Então, assim, eu peço voto para que passe esse título e também como os de José Evangelista do mesmo jeito. Muito obrigado. Eu queria... muito importante, porque muitos munícipes até que se enxergam também nesse lugar e acaba se colocando, né, entendendo a importância que é ser carnaubense. A gente sabe que ser carnaubense hoje é um acontecimento em cada lugar que a gente chega. Mas eu queria aproveitar só para pontuar uma coisa que eu não falei só para entrar agora, que essa Casa do Povo tem que ser respeitada pelas pessoas. E o que eu estava com mais raiva aqui é porque chega um cidadão e acha que vai intimidar uma mulher, né, querendo levantar a voz, porque se engrandeceu para cima, porque a vereadora estava falando aqui, e ele começou a interromper várias vezes a vereadora aqui. Então, que as pessoas entendam que essa é uma casa de respeito, né, muitas pessoas acham que não, né, e se
querem realmente, né, peitar uma mulher como eles querem, que se coloquem, que ganhem uma eleição e venham peitar aqui, entendendo que essas mulheres sabem o que estão fazendo, que legisla pelo povo da nossa cidade, e não vai ser qualquer um aí, né, que se diz muito à frente do seu tempo, que é muito fiscalizador, que vai querer se engrandecer pra cima de mulher, não. Porque a toda hora que a vereadora estava falando, ele era se metendo. Agora, na hora que eu falei aqui, eu queria que ele se metesse para ele ver, porque aí ele ia escutar. O que é escutar uma mulher falando e sabendo o que é representar o povo de verdade. Agora, as pessoas entendam que nós somos 9 representantes aqui para falar por todas as pessoas e cada uma delas, e não vai ser um homem que vai querer passar por cima, principalmente de uma mulher eleita nessa cidade. A todo momento eu estava já agoniada, porque toda hora ele era interrompendo como se fosse um grande parlamentar aqui. E ela querendo expressar o que ela queria falar, e o homem se metendo. É cada um, as coisas que a gente tem que passar nessa casa. Agora entendam que temos um ano de eleições aí, e se quer se engrandecer, mas que se engrandeça na forma da lei. E claro, mostrando que nós 9 estamos aqui, e uma casa que tem 3 mulheres eleitas, não vai ser um cidadão que vai querer crescer em cima de mulher aqui, não. Agora, no instante, foi-se embora. Mas é porque Bárbara é muito direita, né? Porque isso não... A gente não pode admitir. A gente não pode admitir esse tipo de coisa nessa casa. Porque, claro, ele pode ter a opinião dele. Agora, se tem uma parlamentar falando, ele tem que entender que isso aí não é de agora, não. Muitas vezes, quando a gente trazia as coisas, ele queria se meter. Agora não venha se meter, não. Se coloque. Se o povo quiser lhe eleger, aí você pode falar na forma da lei, que essa casa é uma casa de leis e a gente tem que fazer da forma correta. Vereadora, e presidente, quem estiver ocupando a cadeira da presidência tem todas as suas prerrogativas para exercer a função de presidente. Então, o seguinte, que José está assumindo pela primeira vez hoje, mas ele ainda assim, o presidente tem autonomia de pedir silêncio, mas aqui já teve caso de obstruir a sessão aqui. Entendeu? Ou se toma as providências cabíveis, porque se não fizer silêncio, tem que usar a polícia. Sim, porque nós somos vereadores eleitos pelo povo, pelo voto. Então aqui ninguém pode ser interrompido, porque quem tiver fazendo a sua fala na tribuna, para que outro vereador intercale ele, tem que pedir uma parte. E o regimento interno não permite uma parte da população. Então, assim, a presidência, quem for que esteja na presidência, tem que usar a prerrogativa do regimento interno. Exatamente. E para isso, quando os populares querem se colocar, que se inscreva, que saiba realmente do assunto que está sendo colocado. Existem audiências públicas. Agora, o que a gente não vai admitir, eu mesmo, enquanto uma mulher parlamentar, não vou admitir, é que um cidadão, todos querem se engrandecer para cima de uma mulher aqui, falando isso e aquilo, como se tivesse muita autoridade, que eu fui fiscalizar aquilo, eu ia dizer logo, mas o senhor é vereador para querer fiscalizar? O senhor procurou algum de nós aqui para fazer o mesmo? Não, ele apenas quis emburacar numa reforma pública, né? E aí eu perguntei logo, os que já foram aqui foram empatados? Não. Aí ele chega aqui querendo de alguma forma já querer fazer um grande show. Se quiser um show, a gente faz um show, mas um show de direitos, porque a gente foi eleitos e eleitas para isso. É isso, obrigada. Em votação, o projeto de decreto legislativo. José Gilvan. A favor. Tabata Pimenta. Tabata. Votação. É sim! Bárbara. A favor. Marcelo. A favor. José da Azevedo. A favor. Clécio Nelson. A favor. José Luiz Silva. A favor. José Evangelista, a favor, aprovado por todos.
Coloco em discussão os requerimentos número 014/2024, de autoria do Edil Marcelo Medeiros Dantas, lido no pequeno expediente. Em votação. Aprovado por todos. Coloco em discussão as indicações número 043 ao 045, de autoria da Edil Bárbara de Medeiros Dantas, lida no pequeno expediente. Em votação. Aprovado por todos. Coloco em discussão as moções número 034, 036 de 2024, de autoria de todos os edis, lida no pequeno expediente. Em votação. Aprovado por todos. Em nome de Deus, declaro encerrada a 10ª sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2024, convidando todos para fazerem presentes a sessão seguinte, marcada para o dia 7 de maio de 2024, no mesmo horário e local de costume.